Bom, bora? Bora? Bora. Tudo certo? Muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos para o nosso primeiro webinar de 2024, juntamente aqui com o Maurício Shime, CEO da Oxygen Web. Nós vamos falar um pouquinho sobre as tendências do mercado B2B para impulsionar as suas vendas em 2024. Sabemos que hoje o mercado B2B é um mercado totalmente agressivo em estratégias, principalmente de marketing, e nós vamos discutir algumas ideias, algumas tendências que a sua empresa que está aqui nos acompanhando possa estar utilizando. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. É muito gratificante a gente conseguir fazer esse primeiro evento aqui do ano. Esse ano a gente está com projeções de fazer mais webinars como esse ao longo do 2024. Então é importante a participação de todos vocês que estão nos ouvindo também, em feedback, opiniões, comentários. Eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente constrói em conjunto, né? A nossa missão é sempre proporcionar conteúdo de relevância para vocês e insight para o negócio de vocês. Então espero que vocês aproveitem. Essa transmissão ela também vai estar disponível em outras plataformas que depois a gente pode disponibilizar para todas as pessoas que se inscreveram aqui conosco, tá, pessoal? Legal, então vai ser uma manhã aqui de muitas trocas, né? Onde nós vamos colocar vários cases aqui e experiências, né, que nós temos nesse mercado, principalmente na área de vendas, e nós vamos aqui compartilhar um pouquinho com vocês, tá joia? Vamos lá! Então a gente gostaria de começar aqui, né, o nosso webinar com uma frase que ela representa muito as empresas hoje, né, da atualidade. Exatamente, né? A frase que a gente costuma falar isso aqui é uma coisa muito comum aqui entre nós. A gente sempre gosta de compartilhar com todos os nossos clientes. É essa frase que vocês estão vendo no slide aí, né? Novo mundo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, né? É o peixe rápido que come o peixe lento. Na verdade, isso aqui é uma reflexão, né? Pra gente entender que o mercado vem mudando muito ao longo dos anos, né? O hábito de consumo das pessoas e como a tecnologia pode ajudar, a tecnologia e a inovação pode ajudar nos negócios atuais, né? Então acho que é por isso que esse nosso primeiro webinar foi muito focado em vendas, né? Vendas e marketing, porque se uma estrutura, uma organização não faz o trabalho em conjunto, né? Tanto a parte comercial como o time de marketing, os resultados muitas vezes são falhos, né? Então é importante a gente fazer e frisar sempre esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Legal. E realmente, pessoal, a gente vê hoje uma distância muito grande entre o time de vendas, né, o time comercial, o time de negócios e a estrutura de marketing na empresa. Então, esse webinar também é para estreitar essa relação, esse relacionamento, onde ambas as áreas, uma necessita da outra, né, para criar ali novas estratégias e, claro, gerar o resultado de venda no final do mês para a empresa. Vamos falar um pouquinho o que é o mercado B2B, né? A sigla B2B vem de Business to Business, ou seja, de empresa para empresa. A gente sabe que o mercado B2B ele é um mercado mais moroso, é um mercado que precisa ter uma análise, né, um estudo, uma estratégia mais aguçada para você realmente atingir aquele seu cliente ideal. Baseado nesse contexto, a gente mapeou alguns conceitos aqui, né, que a gente pode exemplificar para vocês. Exato. Na verdade, sim, isso pode parecer básico para quem está nos ouvindo, mas a gente sabe que em grandes corporações e até, enfim, empresas que estão muito tempo no mercado, eles acabam esquecendo de revisitar tudo isso, né? A gente costuma falar aqui, eu e o João, que estamos à frente da parte comercial, é importante a gente ter todas essas informações e voltar e ter uma visão macro do negócio para a gente começar a pensar em estratégia, né? Então, às vezes, o dono, às vezes o gerente comercial, ele tem essa visão aqui, mas às vezes essa visão fica só entre eles. Então, tudo isso é importante vocês fazerem um panorama geral de quais são as características, as complexidades das vendas B2B e deixar tudo isso documentado. Seja num playbook de vendas, seja num POP,
isso é muito importante, né? Isso, a gente costuma dizer que você faz todo o processo, você faz o treinamento, isso acontece, mas a gente sabe com a rotatividade de colaboradores hoje em dia, muitas vezes depois de algum tempo, de alguns anos talvez, esse processo acaba mudando. Por quê? Porque você não tem isso documentado e você não tem isso escrito em algum lugar. E aí, ao correr das pessoas forem entrando, as pessoas novas, às vezes no treinamento, se você só falou, às vezes a pessoa absorve aquilo que ele entendeu. Então esse processo vai mudando ao longo do tempo, até quando você revisitar, você vê que o processo mudou totalmente. Então é importante você ter essa visão macro, do básico, do começo, de quais são as características e as especificações das vendas B2B para o seu negócio e deixar tudo isso documentado em um arquivo, né? Com certeza. E quando a gente fala em revisitar o processo comercial ele é um processo que ele tem que ser revisitado constantemente, porque o estilo de venda muda, o comportamento do consumidor muda. E quando a gente fala em mercado B2B, né, a gente fala vendemos para empresa, mas a gente não pode esquecer, pessoal, que por trás de uma empresa tem uma pessoa. Então, no fim, a gente vai vender para uma pessoa. Então, você tem que mapear ali o compras da empresa, as características ali de consumo de conteúdo. Então, essa geração de conteúdo para você chegar e contextualizar no mercado B2B, ele é extremamente importante, porque no final da ponta do iceberg, né, o comprador é uma pessoa. Exatamente. Então, a gente mapeou alguns exemplos aqui para vocês fazerem uma reflexão, né, de algumas complexidades, umas particularidades das vendas B2B. Então a gente colocou aqui, por exemplo, ciclo de vendas prolongado, né? Então a gente entende que é diferente, né, uma venda B2C. A venda B2B, às vezes, né, grande parte das B2B é vendas consultivas, né, exige um tempo, né? Então é importante você ter tudo isso mapeado. Além de ser, muitas vezes também chega a ser um pouco burocrático, né? Por questão de compliance, contrato, enfim, uma infinidade de coisas. Exatamente. E envolve todo um processo, às vezes um pouco complexo, né? Então hoje a gente tem uma média de time ali, geralmente 30 dias, 35 dias. Tem vendas mais complexas que podem demorar 12 meses, né? E o que é importante, você trabalhar um follow-up com o seu lead, com o seu cliente, sempre alimentando ele com informações condizentes para ele chegar e, né, gerar essa possível dor que ele tem e você sanar de certa forma, né? E tudo isso, pessoal, vai gerar o quê? Um relacionamento e a confiança. Então hoje acabou aquela era do vendedor que tem lábia. Hoje venda é técnica, né? E quanto mais técnica você utilizar, mais confiança, relacionamento você vai gerar para o seu cliente. E outro detalhe muito importante, você tem que saber o que você está vendendo. Você tem que ser especialista naquilo que você está oferecendo. Então, sendo especialista, sim, vai gerar esse relacionamento e confiança aí entre o seu serviço e seu produto até o cliente B2B. A gente mapeou, então, o ciclo de vendas prolongado, múltiplos stakeholders envolvidos, né? O que seria isso? A gente sabe que numa venda B2B existem muitos departamentos com poder de decisões de compra, né? Então, seja no TI, seja do marketing, seja do... Enfim, você precisa entender um pouco de quem é os tomadores de decisões para comprar o seu produto ou o seu serviço, né? E como você... E o que você entende sobre esse público, né? Então, tipo, as características, as dores, para você ter ações estratégicas muito mais efetivas, né? Não adianta você trabalhar e falar com as pessoas de forma genérica, que a conversão não é legal. Legal. Então, a gente resumiu um pouquinho para vocês o que é, né, esse conceito, o contexto do mercado B2B. Então, para quem já está dentro, né, desse ambiente, conhece muito bem. E para quem está aqui nunca ouviu falar dessa termologia, a gente explicou um pouquinho. Agora, pessoal, a gente vai falar de um item que é extremamente importante, tá? Que muitas empresas ainda não fizeram essa lição de casa, que é traçar o seu cliente ideal, né? Chamado ICP, Ideal Customer Profile. Ou seja, quem que seria seu cliente ideal? O seu cliente ideal é você pegar suas melhores vendas da empresa, seria essa média, né, das melhores vendas que você executa, tá? E existe, né, toda uma lição de casa para você criar esse CP, documentar esse cliente ideal para que você gaste, né, o cartucho certo, na hora certa. Não, exatamente. Volto a dizer, às vezes parece básico e às vezes parece até óbvio isso, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo aí não têm esse CP tão definido quanto imagina, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes o dono do negócio, quem tá no mercado, quem tá na área ali há muito tempo, ele sabe, ele tem uma noção. Mas
o time comercial sabe disso, o time de marketing sabe disso. Então isso você tem, mais uma vez, tem que ter isso documentado e claro para todos, para você saber. E aí definição de CP é bacana você ter mapeado inúmeras coisas. Não adianta a gente só simplesmente falar, meu mercado, meu cliente ideal é as grandes corporações. Não, não é assim que funciona a definição de CP. A definição de CP é mapeada de uma forma muito, como se diz, muito específica, né? Então você pega a sua base de dados do que você constituiu ao longo dos anos, né? E você identifica quem são os seus melhores clientes, tanto em ticket médio, em nível de complexidade de atender esse cliente, dele enxergar valor no seu negócio, e também mapear os clientes que não são os clientes ideais. Quem são os clientes que ainda não enxergam valor no seu negócio, não conseguem, enfim, não enxergam, não dão feedback dos resultados para você. Então é um mapeamento de clientes bons que você tem na carteira e clientes ruins. E o que esses clientes bons têm em comum que você consegue colocar isso dentro de uma definição de CP, né? Exatamente. A gente tem que entender, pessoal, que o processo do time comercial, ou seja, as pessoas do comercial, necessita gastar energia naquele CP ideal, ou seja, a efetividade da conversão, ela vai ter um número mais atrativo, tá? Então, as vantagens de conhecer o seu cliente ideal, além do segmento de atuação, enfim, é realmente conhecer o perfil dele. Né? Por exemplo, hoje as vendas B2B, ela vem ganhando muita força no LinkedIn, né? Você consegue mapear quem são, né, os stakeholders ali do processo, né, o compras, o gestor. Hoje nós temos ferramentas que a gente vai apresentar ali em alguns slides ali para frente, falando quais ferramentas hoje você consegue mapear tanto o ICP e chegar também no ICP. Tá? Então, as vantagens em você desenhar, a gente fala até desenhar, porque realmente, pessoal, é pegar num papel e colocar, olha, quem são os 10 melhores clientes da empresa? Quem são as nossas maiores contas hoje na empresa? E você criar uma média em cima disso. E aí você dá para o seu time comercial, o seu time de vendas, né, traçar, né, essa estratégia de embalde que nós vamos falar daqui a pouquinho, em cima desse cliente ideal. Né? Então, conforme o Maurício já comentou, você vai ter maior oportunidade de upsell. O que é upsell? É você fazer uma venda e depois você fazer um upgrade daquela venda. Né? Lembrando que hoje no mercado B2B tem uma necessidade da recorrência. O seu cliente ele tem que comprar e voltar. Tá? Então isso aí nós vamos conseguir mapear tudo baseado no ICP do cliente. Vocês vão ver muito a gente falar nesse webinar, inclusive de algumas siglas, né? Então, mas é porque a gente gosta de usar termos aqui e dados para a gente falar de resultados. Então, se você tiver uma definição de CP muito clara, né, você vai aumentar o LTV, que é o tempo de permanência do cliente dentro da sua casa, você diminui o churn, né, que é cancelamentos. Então, tudo isso, você já tem essas informações. A gente espera que você tenha um CRM, onde você consiga controlar todos os seus clientes, o tempo médio, o ticket médio, o LTV. Então, em cima, se você tiver um cliente ideal, a ideia é que você diminua, né? Muito churn, você aumente seu LTV, o tempo de cliente dentro de casa, consequentemente aumentar o ticket de venda também. Então tudo isso é importante você ter metrificado, né? É o que a gente fala de KPIs que a gente utiliza para a gente saber como que tá os resultados aqui dentro da casa, né? Muito bom. E olha só como o mercado, né, de vendas atrelados ali ao marketing de relacionamento vem mudando, pessoal. Empresas que se destacam no mercado de multinacionais estão trocando comissão de vendas por bonificação sobre o atendimento ao cliente. Né? Então, hoje o mercado B2B, ele fala muito em relacionamento. Né? O relacionamento ele tem que ser ali um relacionamento constante, gerando conteúdo de valor para o seu cliente. Tá? Então as empresas, né, de grande porte já acordaram para isso, já estão trocando o modo ali de trabalhar, e aí a gente resulta em quê? A venda é apenas o resultado de um bom atendimento. Ou seja, a venda ela vai ser ocasionada através de um relacionamento onde você vai entregar conteúdos ali de diversos formatos para o seu cliente. Exatamente. Bom, vamos falar agora, pessoal, um pouquinho do inbound e outbound marketing, né? São dois conceitos do marketing que vem se falando muito, tá? Então a gente até trouxe aqui de uma forma um pouco mais lúdica para explicar para vocês, né? Então o inbound eu tenho aqui a representação de um pescador, onde ele vai lá, prepara a sua isca,
arremessa e fica aguardando ali o peixe fisgar. Ou seja, ele preparou uma isca adequada ao tipo de pesca que ele iria fazer. Ou seja, ele está indo atrás. Já no outbound, ele coloca a roupa ali de caçador, pega o arpão e vai caçar o peixe da sua escolha. Então, representando isso pelo lado do marketing, gente, hoje o inbound é atração, é você atrair o seu cliente gerando um conteúdo de valor, conforme, né, a contextualização aqui da isca. E o outbound é você mapear o seu ICP e através também gerando um conteúdo de valor, você vai atrás. Exato. A gente vê muitas empresas, né, falando que inbound é o trabalho da agência e o outbound é o trabalho do time comercial. Mas não é verdade. Eu acho que esse conjunto, essa harmonia, eu acho que é o que muda a regra do jogo, né? Então, é importante você ter esse trabalho de inbound, né, sempre junto ao time comercial também, para você identificar, sabendo o seu ICP, identificar como que tá os leads, qual é a dificuldade que essas pessoas têm de entender o serviço ou produto que você tem para oferecer, para você trazer mais conteúdo para essas pessoas. Então, essa junção de trabalho em conjunto, tanto o time de marketing como o time comercial, é essencial. E lembrando, pessoal, o inbound complementa o outbound e vice-versa. Tá? É um complementando o outro dentro das estratégias da sua empresa, tá bom? Legal. Falando em inbound e outbound, nós temos N ferramentas do marketing digital que pode ajudar a sua empresa a alavancar as vendas. Tá? Nós estamos hoje aqui à frente, né, do time de negócios da Oxygen Web e todo cliente que nós atendemos nessa mesa, né, a maior dor é vender mais. Então a gente vem estudando e fazendo vários testes, né, como se vender mais. A venda é apenas um resultado de uma consequência de um trabalho de marketing, né? E aí a gente até está fazendo aqui uma provocação para vocês. Inclusive, quem está nos acompanhando, gente, pode encaminhar perguntas aí no YouTube, no canal, que a gente vai respondendo aqui também. Então, a gente tem até uma pergunta aqui assim. Qual que é a rua mais movimentada do planeta hoje? Vocês pararam para pensar, né? A rua mais movimentada do planeta hoje, pessoal, é o Google. São 5 bilhões de usuários na internet todos os dias ali pesquisando diversas informações, buscando sanar problemas e, claro, querendo comprar, né? Então, equivale a 63% da população. Então, falando em inbound e outbound, hoje o Google é uma ferramenta extremamente agressiva no sentido de impactar muitas pessoas, né? E hoje a agência tem vários produtos nesse sentido que a gente pode mapear melhor aí para o seu negócio. É uma outra informação importante também, que apenas 5% das pessoas estão prontas para comprar. Então, por isso que é importante você, quando você tem um lead, você não já trabalhar com ele de forma agressiva de venda. Você precisa entender a necessidade daquele cliente ideal e o que ele está buscando agora de informação, para depois você ser mais assertivo, tá? Então essa é uma informação bacana também que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Legal, bem colocado, Maurício, porque vendas hoje realmente você tem que trabalhar o lead, né? Existe até um conceito que nós adoramos comprar, mas nós detestamos que vendam pra gente. Então, hoje, trabalhar com vendas é você realmente querer ajudar, querer trazer o resultado mais efetivo ali para outra ponta. Exato. Então, falando nisso, galera, a gente está falando sobre funil de vendas, né? Então, é importante a gente começar a falar agora da parte de vendas, né? Estratégia de vendas. Então, vocês ouviram que a gente falou que o inbound é a atração e o outbound é você captar essas pessoas. Então, por muito tempo, muitas empresas trabalhavam de forma independente. O que acontece e a estratégia que a gente acredita que seja mais eficaz é o famoso funil em Y aqui, né? Como mostra no slide. Então, qual que é a ideia? A ideia é você criar conteúdo de relevância para você fazer com que as pessoas que estejam no topo do funil cheguem para o fundo do funil, tá? Ao mesmo tempo, o time comercial precisa estar fazendo, junto com o time de marketing, a captação desses clientes baseado no seu ICP. Né? Exatamente. E a metodologia, né, trabalhar em inbound, outbound, ela vai resultar muito na estratégia que você utiliza tanto nas vendas quanto também na geração de conteúdo de valor, tá? Esse conteúdo hoje, para ele funcionar, tem que ser constante.
Então hoje que a gente trabalha com marketing digital, a constância, ela é importante, o posicionamento da sua marca ali, independente do canal que você vai utilizar, seja redes sociais, TikTok, Facebook, Google, então existe essa necessidade da constância para a presença ali gerar esse conteúdo de valor para o seu cliente. Exato. Só no slide anterior, João, para complementar, é importante fazer essa geração de leads, né? Então a gente vê lá que na etapa do funil, a geração de leads, a gente consegue ter várias ferramentas hoje disponíveis para nós para fazer a captação de leads, né? Geração de leads. Seja isso daí em marketing de conteúdo, tráfego pago, eventos no setor, enfim. A gente precisa fazer essa captação de leads. Eu acho que tem um slide mais para frente que vai falar sobre isso. Exatamente. Né? E dando sequência aqui, pessoal, né, uma frase aqui de impacto que não adianta mirar sem focar. Né? Então não adianta você mirar ali no ICP, né? Mirar ali numa estratégia sem ter um foco, ou seja, sem o time ali estar focado em trazer esses resultados, sem gerar ali uma comoção entre os colaboradores de toda a empresa. Às vezes eu vou ter a necessidade ali de fazer um trabalho de endomarketing com RH, com finanças, ali mexer com preço. Então é um trabalho meio em conjunto com todos ali da organização. Ali que o ICP é importante, né? Então imagina, por exemplo, você ter esse seu ICP exatamente definido para o time comercial e para o marketing. Então o pessoal já sabe, por exemplo, qual é o segmento que eles vão atender, qual é o tamanho, qual é o porte dessas empresas, em que região que elas estão, qual que são as dores daquele negócio. Então se você tiver tudo isso muito mapeado, você já tem ali exatamente o alvo que você quer atingir. Então por isso que é importante você ter isso definido, porque senão você vai investir muito dinheiro em marketing e energia do time comercial para fazer prospecção de clientes que às vezes não estão prontos para compra realmente, e às vezes você gasta muita energia e você acha que o negócio não funciona. Mas muitas vezes é porque falta foco nesse sentido, tá? Legal. E tem um outro item importante, né, Maurício, que é a maturidade do cliente entender as estratégias que vão ser trabalhadas. Exato. Então isso tem que ter ali uma sinergia para gerar esse resultado aí efetivo, tá? Então, falando agora mais de funil de vendas, pessoal, existem hoje diversas ferramentas no mercado, como eu mencionei para vocês, né? Então, a gente tem ali, para nós, site é ferramenta básica que todo negócio precisa ter. E dentro desse site, você não precisa ter só as informações de institucionais, mas você tem que ter muito especificado e muito bem detalhado tudo que você faz. É diferente de você chega numa loja, você tem um vendedor lá para poder te falar dos benefícios e tirar as dúvidas para você, se você não tiver isso muito bem detalhado dentro do seu site. Então é de suma importância você ter esse tipo de conteúdo explicando dos benefícios, as vantagens, prova social, tudo dentro do seu site. Então o site para nós é uma ferramenta essencial e básica que precisa ter. E não adianta ter só um site para ser um cartão de visitas digital. Ele precisa ser uma ferramenta de venda também, né? Então a gente tem lá o site, uma estratégia de venda muito bacana. Você tem materiais, tanto nas suas redes sociais. Você precisa ter materiais que vão te ajudar a potencializar a captação de leads, tá? Exatamente. E lembrando, né, no slide anterior que a gente falou que hoje o Google é a rua mais movimentada no mundo, então você precisa realmente ter um site encantador ali para você poder atrair esses leads, né, para você ter uma possível conversão, né? E aí a gente tem aqui no funil a atração, né, a conversão, até chegar ao fechamento. Então muita gente erra aqui, ó, pessoal. Ah, fechou o projeto, tudo certo, entregamos, acabou. Não, aí que começa relativamente a venda, né, que é o encantamento, é o pós-venda. Então dentro do funil ali, hoje a recorrência ela é um fator extremamente fundamental, até por questões de recursos para as empresas hoje do mercado B2B. Exato. E aí, como eu falei, né, na ferramenta de geração de captação ali, então, assim como aconteceu no nosso webinar aqui, vocês entraram numa landing page, dentro dessa landing page tem informações sobre o webinar, vocês se inscreveram, e aí viraram um lead, e aí dentro desse lead a gente faz a nutrição, né? Então a gente atraiu, entrou para a landing page e se inscreveu e se tornou um lead para nós, né? Legal. E quem também achei legal esse material que vocês estão trabalhando, a gente vai gerar depois um link para que vocês baixem esse e-book aqui, para que vocês coloquem isso dentro da empresa de vocês, façam uma reunião interna também. Então a gente vai ter esse material disponibilizado também, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, quais são as estratégias de geração de leads B2B? O que a gente tem hoje de estratégia que a gente pode criar dentro, né, das entrantes aí do B2B?
Bom, quer que eu falo? Vamos lá. O marketing de conteúdo, pessoal, o marketing de conteúdo é super importante. E por N motivos, né? Uma, para você gerar conteúdo de relevância para as pessoas que são seus clientes ideais. Como a gente mencionou anteriormente, 5% das pessoas apenas estão prontas para compra, né? Então muitas pessoas ainda estão pesquisando sobre compra. Hoje o usuário, ele é muito comum. Antigamente você ia para para uma concessionária, você ia na concessionária para ver o carro, para você saber quais são as diferenciais, as vantagens, né? Mas hoje, muitas vezes, você já chega na concessionária sabendo muito mais informações que às vezes até o próprio vendedor. Então, o marketing de conteúdo é isso. As pessoas estão buscando informação sobre o seu produto, o seu serviço, e se você não estiver trabalhando isso dentro do seu site ou dentro das suas redes sociais, por exemplo, você vai ter uma dificuldade de conversar com o seu cliente, né? Então, a utilização aqui, a gente colocou a expressão de blogs, criação de e-books, vídeos, webinars, tudo isso que a gente está fazendo é marketing de conteúdo, certo? Exatamente. E tem uma outra estratégia também que ela é fundamental para que nós trazemos aí leads, né, possíveis clientes também para o seu site, que é o SEO, que é uma otimização de páginas ali que a gente pode criar dentro do seu site. Pode ser através de uma landing page, criar conteúdos relevantes ali dentro de um blog. Por quê? Quando as pessoas têm uma dor, né, seja do mercado B2B até o mercado B2C, a primeira ação que ela faz é ir no Google, né? E se o seu site responde isso, se o seu site tem um conteúdo relevante a essas dores, você vai sendo posicionado e você vai trazer essa pessoa para dentro do seu site. Exatamente. Não adianta nada você produzir conteúdo sendo que ninguém vai encontrar ele, né? Exatamente. Então o site, para você fazer um bom trabalho de SEO, ele não é simples, tá, galera? Ele é muito complexo, né? A gente costuma falar que é como se fosse um checklist do Google com inúmeras variáveis ali para você estar bem posicionado no ranqueamento, né? Mas a gente sempre fala que SEO, o conteúdo é rei. Então você precisa ter um conteúdo de relevância, um conteúdo atualizado, né? Outro exemplo, quando você vai buscar qualquer coisa no Google relacionado ao que você está procurando, você quer saber o mais atualizado possível, né? Se você estiver querendo saber a informação do Corinthians e São Paulo, você não quer saber o resultado do jogo que aconteceu 2 anos atrás, você quer saber o último. Então é importante você ter conteúdo dentro do seu site, conteúdo atualizado e conteúdo de relevância. Não adianta também você trazer conteúdo focado em robô do Google, por exemplo, que todas as atualizações que ele faz, ele vai acabar derrubando, né? Então é importantíssimo a gente ter sites atualizados com conteúdo de relevância e sites bem estruturados também. Porque um dos critérios do Google é você ter um site bem estruturado para SEO. Seja de velocidade de carregamento de site, seja de site de fácil navegabilidade. Então tudo isso faz parte de uma estratégia de SEO, tá, pessoal? Isso tudo, pessoal, alinhando sempre com a expectativa da tal da experiência do usuário. É extremamente importante, né? O site responsivo, né? Que qualquer mobile vai conseguir acessá-lo. Então isso aí também impacta bastante aí nessas estratégias de captação, tá? E todas as estratégias que nós estamos trabalhando aqui, pessoal, não é estratégia para você trabalhar de formas pontuais e separadas, tá? Então a junção de todas as estratégias que nós vamos mencionar aqui é importante ter trabalhado em conjunto, tá? Então não adianta no site eu falar de um jeito, nas redes sociais eu falar de outro jeito. Então acho que tem que ter uma harmonia e tem que ter uma estratégia para você trabalhar também. Não é simplesmente você gerar conteúdo ali sem uma estratégia, o resultado não vai ser tão bom quanto você fazer um negócio muito bem planejado, tá? Legal. E aí, dentro dessas estratégias, nós temos aqui mídias sociais e anúncios segmentados, né? Então, olha só uma curiosidade das mídias sociais. De acordo com alguns estudos, existem 4 pilares por que as pessoas acessam as mídias sociais. E, em primeiro lugar, disparado é o humor. Olha só, humor. Então as pessoas vão ali para ver coisas que geram, né, alguma satisfação de alegria. Então, humor. Segundo, seguir alguém. Terceiro, comprar algum tipo de produto ou serviço. E quarto, pesquisas genéricas, né, aleatórias. Então, o humor está disparado na frente. Olha que interessante, né? Então, queira ou não, às vezes o seu trabalho ali, né, a sua empresa pode trabalhar alguma coisa relacionado, né, nessa parte mais alegre, né, das mídias sociais em si. Exatamente, redes sociais, né, como o próprio nome diz, né, ele é feito de pessoas para pessoas, né? As empresas, as corporações estarem ali é um benefício. E se você trabalhar apenas com as mídias sociais focado em vendas, você não vai ter resultado. As pessoas não querem ficar seguindo páginas e só sendo bombardeadas de anúncios e propagandas sobre produto, né? Então as pessoas querem saber
de conteúdo. Então, se você tiver um conteúdo personalizado, focado nos usuários, nas pessoas que estão navegando ali, você vai ter muito mais resultados, que é aquele algoritmo, né? Então, se você tem tantos seguidores e você faz uma publicação e ninguém interage, a ideia das redes sociais é diminuir o alcance das suas publicações. Então, é importante você criar conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, para gerar interesse, para gerar alcance e interação, né? Mas a gente costuma falar que existe uma harmonização para tudo isso, né? Então, o feed, ele não precisa ser focado em venda, mas os dark posts, que são os anúncios segmentados, sim, tá? Exatamente. Então, além das mídias sociais, a gente também tem eventos, webinar. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa geração de conteúdo de ponta aí para vocês. Então, tudo isso é gerar esse conteúdo de valor para que o cliente, né, sinta a necessidade, o desejo e a vontade de entrar em contato conosco, saber mais. Então, tudo isso aí está vinculado às estratégias aqui B2B. Falando em anúncios segmentados ali, João, só volta um pouquinho. É importante a gente falar que não existe, pessoal, uma receita de bolo para estratégias de marketing, tá? E vendas, né? É importante, como a gente falou, você estudar muito bem a sua base e o que você vem desenvolvendo ao longo dos anos para você saber quais são as melhores formas de você se comunicar com seus clientes ou consumidores, né? Então, existem estratégias que são melhores e aplicadas no LinkedIn, né? No YouTube, no Google. Então, é difícil a gente falar sobre receita de bolo porque não existe. Cada segmento tem suas particularidades, como a gente mencionou nos primeiros slides, e cada empresa tem as suas particularidades com seus clientes ideal também. Então é importante vocês terem todas essas informações para vocês traçarem as melhores estratégias que fazem sentido para o negócio de vocês, tá? Tem aquele lance, né, pessoal? A artezinha não encanta mais ninguém, né? Então, existe todo um conceito ali por trás da arte, da copy, né, da redação que está ali em cima daquela arte, para que fazer realmente que o cliente, né, que o lead interaja ali com aquela publicação e sinta realmente vontade de consumir aquele conteúdo, tá? E dentre essas estratégias aí B2B, a gente tem, né, eventos no setor, parcerias estratégicas também, né? Hoje as empresas vêm fazendo muitas parcerias, né? O tal do collab, entre colaborador, marca. Então isso está sendo bastante também relevante, né? Embaixadores de marca em si, né, Maurício? Exatamente. E um negócio muito bacana também, a gente fala muito sobre marketing, muito sobre tecnologia, marketing digital, mas a gente sabe que para a parte comercial, galera, é importante muito olho no olho também. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer reunião presencial também, é super bacana. Obviamente, a gente entende que graças à tecnologia a gente consegue a gente consegue trabalhar de forma nacional, sem que você tenha contato físico, mas se você tiver oportunidade, é importante. Por isso que a gente colocou nesses slides também eventos no setor. Então participe de eventos, vai em feiras, vai em reuniões presenciais, porque o olho no olho, o contato sempre é mais forte, tá, pessoal? Muito bem. Bom, pessoal, então após a empresa criar uma estratégia ali, seja inbound, seja outbound, né? Consequentemente, a gente pensando aqui na linha do tempo, os leads vão começar a chegar na empresa. Aí também que entra uma segunda parte aqui do nosso webinar. Beleza, chegou o lead. E agora, como vender? E o time de vendas está preparado para isso? Né? Então, como eu falei, pessoal, hoje vendas é arte e técnica. A arte é mais feeling, né? De você ali conseguir convencer, persuadir o outro lado. Né? Então, a gente tem algumas técnicas que a gente vai compartilhar com vocês. Né? Então, primeiro é você entender de fato qual que é a necessidade e os desafios do cliente. Né? Sem saber essas necessidades e desafios, acho que qualquer caminho serve. Né? Então a gente precisa mapear tudo isso aí ali no mapa estratégico na negociação para saber realmente quais estratégias vão ser mais efetivas perante aquela necessidade do cliente. A gente tem a escuta ativa, né? Fazer as perguntas certas. Hoje no marketing a gente usa o briefing para coletar todas essas informações para não deixar nada, né, fora do quadrado ali da empresa. Desenvolver uma proposta de valor convincente, ou seja, uma proposta que vai gerar um resultado ali oblíquo da operação, né? Lembrando que marketing, pessoal, não vira do dia para a noite.
né? Uma constância de alimentação ali, às vezes pode demorar 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, dependendo do produto, dependendo ali da estratégia, tá? Então são algumas técnicas aqui que a gente acaba trabalhando aqui diariamente aqui no Oxygen Web também, que a gente está compartilhando com vocês. Exatamente. Num processo de venda, pessoal, a gente costuma usar esse exemplo, né? Num processo de venda, quem tem que mais falar é quem está comprando, não é quem está vendendo. Então, primeiro você precisa entender e ouvir toda a dor para você tirar o máximo de informação possível para você ter argumentação. Então, deixa o cliente falar, o seu lead falar, para você entender. Então, por isso que a gente colocou a escutativa como um ponto crucial aí no processo de venda, tá, pessoal? Legal. Então, as técnicas são baseadas lá naquele processo que a gente falou lá no início da nossa conversa. Tá? Então, a gente pode mapear ali, seja talvez até um script, um modelo, né, de negociação que você vai ter dentro da sua empresa. E aí entra o quê? Qual que é a estrutura, né, de cargos e pessoas que eu preciso ter hoje no meu time para mim ter uma boa máquina de vendas, né? Então, o que é fundamental hoje para uma empresa que explora o mercado B2B tem que ter os SDRs, que são cargos e pessoas que vão garimpar o seu ICP. Então, olha a importância de você ter mapeado o ICP. Então, essa pessoa, através ali, seja o LinkedIn, outras ferramentas que a gente vai mostrar para vocês, mapear quem são os decisores, quem são os influenciadores. Olha que legal. No processo de venda, de compra, né? A gente tem o influenciador, que é aquele que compra a briga da empresa, ou seja, aquele que necessita a dor. E eu tenho o decisor, que é aquele que realmente vai bater o contrato, que vai fechar o negócio. Então você tem que, às vezes, impactar primeiramente o influenciador, ele influencia, faz a reunião com você, para ele chegar no decisor para você. Tá? Então hoje a gente tem o SDR que ele faz essa ponte, né? Ele vai fazer toda essa prospecção ativa e também reativa de leads para que caia depois ali para o closer, que é um executivo de contas, e também o MRR, que é uma sigla nova, que é a Account Based Marketing, que é aquele cara que vai cuidar, né? Que é aquele cara farmer, né? É o que vai cuidar daquele lead, que vai ficar alimentando ele, né? Gerando expectativas ali na negociação. Lembrando que o processo de negociação B2B, ele é moroso. 30 dias, 60. Então eu não posso perder o time do cliente, então eu vou ficar o quê? Alimentando ele com informações. Exatamente. E aí é tudo isso, baseado no cliente ideal, né? A gente sempre volta nesse assunto. Mas é porque eles vão prospectar exatamente as pessoas que eles definiram como cliente ideal, né? Porque se ele já está prospectando aquela pessoa, porque realmente ele já sabe da dor, muito provável da dor daquela empresa, e como o produto ou o serviço dele pode resolver aquele problema. Então fica muito mais fácil você ter argumentação para falar para as pessoas que está prospectando, tá? Legal. E agora, pessoal, quais são as tendências e inovações em vendas para o mercado B2B, em vendas B2B para esse ano? A gente falou muito sobre inbound, outbound, né? Mas o que a gente sabe por trás é que existem ferramentas, né? Então é importante e é muito comum a gente ir em grandes corporações e aí com grande time comercial e o time não ter um CRM, né? CRM, pessoal, é a base. Você precisa ter esse CRM dentro da sua corporação. Se você não tem, corre e implementa isso. Então, por quê? Porque se você tiver 15 pessoas trabalhando no seu time comercial e você não conseguir mensurar isso de uma forma que você possa estar em qualquer lugar e você emitir relatório para você ter essas informações, quem disse que você precisa ter 15 pessoas, né? Então, eu acho que o CRM, para você trabalhar dentro da área comercial e do marketing, é essencial para você saber um follow-up de como estão as negociações e também para você ter informações, né? Quantas pessoas o seu time comercial está prospectando, quantas pessoas eles estão recebendo, né? Como que está o follow-up disso, qual que é o ciclo de venda, quanto tempo está demorando as negociações, qual que seria o ticket médio. Então, se você não tiver essas informações, você vai ficar à mercê do que o time comercial vai falar, né? Acho que esse CRM, como eu mencionei, se você não tem, acho que é a primeira coisa que você precisa implementar dentro do seu negócio, né? A gente colocou aqui também automação de marketing, né? Então, automação de marketing. Então, o trabalho de inbound, outbound é através de ferramentas também. Existem diversas ferramentas no mercado, que vai ter um slide que a gente vai falar um pouco mais, mas existem ferramentas que fazem todo esse processo manual para vocês de forma automática. Tá?
E até legal, ai, João, não tenho CRM, é caro. Gente, o Excel, você consegue criar uma planilha ali e acompanhar, né? Então, assim, não tem como falar de vendas hoje B2B sem CRM. CRM é um histórico onde você vai conseguir trabalhar com as contas ativas e inativas, reativar clientes que fizeram uma abordagem com você lá atrás. Então, é fundamental hoje você ter ali esse histórico de vendas dentro do seu processo comercial. Exato. Então, por exemplo, se você depender ou outra CRM, fica tudo a sua base de clientes, né? Se você fica, cada pessoa do comercial gere os seus leads ou seus clientes de forma independente, se esse cara sai da sua corporação e leva toda a sua base de dados ali e você fica sem. Então, é importante você ter isso documentado em algum lugar onde você consiga ter acesso, se alguém saiu ou não, todos esses leads, e você consegue ter ações e estratégias de forma que você consiga pegar dentro desse CRM. Então, imagine que eu tenho um negócio onde ele tem vários tipos de clientes de setor, e você no seu próprio CRM você consegue baixar essa lista e fazer um trabalho de marketing específico para esses clientes, né? Então, por isso que o CRM é muito importante também. Bom, aí a gente tem a inteligência artificial, né? O ChatGPT veio para ficar e ele é um aliado muito legal para o time de vendas, criando ali alguns spoilers, algumas dicas, né, de abordagem, seja textual, seja também e-mails, etc e tal. Então isso aí também é um auxílio que você pode estar utilizando, né? Assistentes virtuais, vendas sociais, vendas baseadas em insights e consultorias, né? A vendas tem um errinho de português aqui, mas é omnichannel, em vários canais. Então hoje você não necessita só ter ali o canal na sua empresa, hoje você consegue criar parcerias também para chegar nesse cliente ideal, nesse cliente B2B da sua empresa, e a personalização em massa, né? Então hoje as empresas buscam muito essa questão da personalização dos produtos e serviços, né, mediados ao ponto que eles necessitam. Tá? Então isso aí também são essas inovações e tendências aí que a gente está mapeando para 2024. Exato, análise de dados, pessoal, é super importante, né? Se você tem essas informações da sua corporação, mas você não trabalha com elas, você não tem um banco de dados, né? Você tem um bando de dados. Então é importante você pegar todos os dados que você tem dentro da sua corporação e você trabalhar com informações baseadas nela, né? Então criar estratégias focadas nas análises de dados, tá, pessoal? Legal. Pessoal, alguns mandamentos, né, em relação às estratégias B2B e marketing digital que nós mapeamos e nós achamos interessante aqui compartilhar com vocês. Primeiro, marketing não é mágica, precisa de um orçamento. Né? Então é muito importante, né, ter esse relacionamento entre empresa, financeiro da empresa, equipe de marketing, equipe contábil que seja, para gerar um budget ali de investimento mensal. Pode continuar nesse aí. Né? Então, isso aí é extremamente importante para que realmente aquele orçamento seja condizente à expectativa que o cliente tem em relação ao que ele quer retornar em vendas, né? Um outro mandamento aqui muito interessante é quando a gente fala que 2 leads bons são melhores que 50 ruins. Né? Então, poxa, seu time ali comercial vai gastar uma energia com 50 pessoas que não querem comprar da sua empresa, não tem ali o seu ICP ideal, não tem o seu segmento ali de específico. Então, e aqueles 2 leads bons a gente acaba deixando de lado. Então, é importante ter, né, esse equilíbrio. Nem tudo se mede pelo retorno de investimento. Tá? Isso é importante porque hoje o marketing ele muda muito, né? As tendências, né? As estratégias, Meta Ads, Google Ads, elas têm uma mudança constante. Então, às vezes, você tem ali um retorno esperado em X e por uma mudança de estratégia acaba tendo ali um cenário diferente. Né? Brand importa e importa muito, né? Então sua marca hoje ela tem um impacto dentro, né, do contexto. Eu falo assim, hoje o que você tem mais de importante na sua empresa é a sua marca. A sua marca ela representa tanto isso no digital e no off, né? E marketing bom leva tempo, né? Então isso é muito importante, né? Você que está contratando uma agência, você que está uma experiência do departamento interno, pessoal, demora-se um tempo para que os algoritmos entendam toda a estratégia a ser adotada, né? Para que a equipe crie as peças conforme o consumo e os conteúdos relevantes que as pessoas estão consumindo. Então isso aí vai tudo um cronograma e um planejamento bem executado. Boa, João, isso é verdade, né? Marketing é tempo. É tempo que você precisa fazer com que o Google entenda sobre o que o seu site fala ou sobre o conteúdo que você está gerando. Gera tempo porque você precisa criar campanhas segmentadas
e ao decorrer dos resultados que você vai tendo, as plataformas de Meta Ads, Google Ads vão entendendo também do que você vende, o que você oferta, para criar conteúdos mais relevantes, enfim. Tudo isso leva tempo. Você precisa ter tempo para você mensurar, para você mudar as estratégias, para você fazer um teste. Então, é importante a gente falar que marketing não é de um dia para o outro que você tem resultado, né? Muito bom. Galera, então vocês que estão nos acompanhando até agora, tá? A gente tá bem feliz aqui pelo número de pessoas que estão online. E agora a gente vai entrar aqui num conteúdo que são as ferramentas. Então você que tava aqui até agora, falou, puta, isso aqui é muito legal, eu preciso colocar na minha empresa. Quais ferramentas são necessárias hoje para a gente criar, né, essa máquina de vendas junto aí com o marketing digital e etc. E lembra, pode mandar as perguntas aqui pra gente, que no final a gente vai, né, responder algumas. A gente separou algumas ferramentas que a gente utiliza aqui, lembrando que não necessariamente você precisa usar todas, e baseado muito nas estratégias que você tem como objetivo, né? Então a gente mapeou aqui algumas, né? Então de automação de marketing, que a gente utiliza para inbound marketing, a gente usou a RD Station, tem a Lead Loggers também, HubSpot e outras. Então essas aqui são ferramentas que a gente trabalha bastante para inbound marketing, né? E aí, o que acontece? Você atrai o lead, você faz com que esse lead se converta no material que você produziu, ou ele gera um lead para você, e aí você precisa fazer com que esse lead ele saia do topo do funil para o fundo do funil. E aí, como você faz isso? Trazendo conteúdo para esses usuários. Então, numa automação de marketing, você tem várias etapas que você consegue configurar para os seus leads receberem informações e serem nutridos de forma automática, né? Então, essa estratégia de inbound marketing, a gente utiliza essas ferramentas para trabalhar no seu negócio. Vocês se inscreveram no nosso webinar. Vocês caíram como lead, entraram na landing page, e aí em cima daquela landing page vocês receberam um e-mail automático. Parecia uma pessoa mandando manualmente, mas era uma ferramenta mandando automaticamente. E aí é legal que você consegue configurar nessa ferramenta de automação de marketing estratégia. Então, por exemplo, o lead converteu dentro da sua página de vendas, e aí se ele abriu o e-mail, ele vai receber a sequência. Se ele não abriu, eu consigo jogar ele para outro lugar. Se eu identifiquei que ele tem potencial para um outro tipo de serviço, eu consigo criar ele para uma outra segmentação. Então, isso aí, pessoal, é ferramentas de automação de marketing, né? Que vai ajudar o time de marketing a fazer com que você tenha uma comunicação mais efetiva com os seus leads, tá? Aí nós temos os CRMs, né, que nós comentamos aqui, que é onde você vai cadastrar e alimentar todas as informações de vendas. A gente tem um termo que a gente usa, que é o follow-up. O que é o follow-up? É você revisitar a venda todo dia. Lógico, você não pode também se passar por aquele vendedor chato, né? Ficar abordando todos os dias, mas você precisa entender e estar atento ali aos movimentos do cliente. Então, esses CRMs hoje de mercado, você consegue traquear, né, o e-mail que você encaminha, você consegue de uma forma acompanhar como que está o engajamento daquele lead perante a sua proposta. Olha que interessante, tá? Então isso aí, nesses CRMs hoje a gente consegue estar, né, acompanhando. Aí a gente tem aqui a automação, né? Poxa, eu preciso captar esse lead, né? Hoje nós temos o Hamper, que é uma plataforma, é uma ferramenta muito bacana, onde a gente consegue segmentar, por exemplo, olha, o meu ICP ideal hoje é agronegócios, então eu consigo mapear empresas do agro, chegar ali no influenciador, que no nosso caso, por exemplo, seria um analista de marketing, e esse analista ele vai chegar no decisor, que é um gerente de marketing, um gerente financeiro, para assim fechar a proposta. Então o Hamper, ele gera o quê? Ele gera esse lead, para você ir trabalhando com a automação de e-mails com ele até ele interagir com aquele e-mail enviado. Então é uma ferramenta muito bacana aí de ser trabalhada. E aí dentro dessa ferramenta de automação, você, como o João mencionou, você consegue traquear quem são os seus clientes ideais, você consegue fazer uma automação de marketing ali dentro. Você consegue abordar esse pessoal e você consegue criar uma automação para começar a se comunicar com essas pessoas até conseguir você marcar uma reunião, por exemplo, né? Então é importante você usar essas ferramentas que vão otimizar o tempo do seu time comercial, né? Outra coisa que é legal desses CRMs é que você consegue ter um histórico, né? Então, por exemplo, se esse lead já entrou, você consegue saber quantas vezes esse cliente já abriu o seu e-mail, se ele já abriu um e-mail antigo, você consegue saber se ele entrou no seu site novamente, você consegue ter inúmeras informações para você trabalhar com time, para você trabalhar com vendas, né? Exatamente. Então, assim, hoje, olha só que interessante. O que nós temos mais de precioso hoje em todo o ambiente, seja comercial ou seja pessoal, é o nosso tempo.
tá? Então essas ferramentas, ela te proporciona a você pegar o lead na hora certa, no momento certo. Ou seja, puxa, o cara abriu 20 vezes meu e-mail, a ferramenta vai me avisar. Olha, o cliente, o lead tá com o e-mail agora aberto. Agora é a hora de você pegar o telefone e ligar para ele e falar, olha, tô aqui à disposição para a gente fechar um projeto. Ele fala, nossa, eu estou vendo o seu e-mail. Então, tudo isso, gente, é ferramenta estratégica para você ter uma captura maior de conversão final. Lembra aquele slide inicial? Hoje não é o peixe grande que sai na frente, mas é o peixe mais rápido. Ou seja, quanto mais rápido você tracionar a estratégia comercial, negócios e marketing da sua empresa, mais à frente você vai estar, seja dos concorrentes, e também vai elevar o seu nível de vendas aí. Se você é cliente da Auction Web e você abriu o e-mail do João e recebeu uma ligação logo depois, não é coincidência, não é coisa do destino. Isso era segredo, cara. Eu tô contando segredos aqui. A gente recebe informação de quando alguém abriu o e-mail, quantas vezes a pessoa abriu, porque a gente consegue, tanto nessa prospecção, a gente consegue saber se o cliente tá interessado na venda, né? Na compra, né? Então é importante. Assim como a gente utiliza isso para a parte comercial de prospecção, que a gente falou, a gente usa no inbound também. Se a gente sabe que a gente tem uma forma de comunicar com o cliente através do funil de vendas, se essas pessoas estão consumindo essas informações, elas vão estar mais prontas para comprar do que quem está no topo do funil. Então é importante você ter essas ferramentas para mostrar para nós quem realmente está pronto para compra, porque aí você gasta energia exatamente para a pessoa que já está mais interessada, né? Exatamente. Então, olha só, nós temos aqui nada mais de 10, 11 ferramentas aqui que a gente mapeou para vocês, né? E realmente, pessoal, a ideia aqui, até eu brinquei, falei, era segredo, né? A ideia é compartilhar com vocês. Então, a partir de hoje é a estreia do nosso primeiro webinar. Então, a gente vai ter uma constância aqui de conteúdo para vocês, extremamente relevantes para o seu negócio, e a gente compartilhar tudo aquilo que dá certo, tudo aquilo que vem funcionando. Tá? Então vocês podem contar aí com a Oxygen perante essa disseminação de conteúdo aí que a gente vai trazer para vocês, tá? Então eu queria abrir aqui no YouTube, pessoal, dúvidas, quem gostaria de fazer alguma pergunta relacionada aqui às estratégias que nós conversamos, tanto a parte de marketing quanto a parte aqui, né, do comercial. E para a gente entrar nas perguntas aqui, a gente tem uma frase aqui para a gente fechar, né? Que a gente fala que uma boa estratégia de marketing definida, as vendas apenas são consequência, né? Então, quando você tem uma estratégia de marketing ali definida, né, as vendas serão apenas uma consequência. Então, é trazer toda a parte do inbound, outbound, dentro do seu contexto ali, você realmente vai ter uma efetividade no seu resultado final. Bom, temos uma pergunta aqui do Plínio, tá? Qual a importância de saber o LTV e como podemos fazer para calcular esse valor e utilizá-lo na tomada de decisão, Maurício? LTV é a abreviação de Lifetime Value, que então é você entender qual que é o ciclo de tempo daquele cliente dentro da sua base, né? E se você tiver essas informações ali, você precisa trabalhar em dois formatos. Uma para você conseguir manter esse cara mais tempo dentro da sua casa. Então, se você sabe que seu LTV, por exemplo, ele é de 12 meses, você precisa tentar, antes desses 12 meses, tentar fortalecer ainda mais o valor do que você oferta para ele se manter mais tempo dentro da casa. Então, se eu sei que o tempo médio do meu cliente aqui é 12 meses, eu preciso já ir trabalhando com esse cliente para que eu consiga aumentar esse LTV. Então, um passo é você trabalhar para você aumentar esse seu LTV, e outra que se você sabe qual que é o LTV médio dos seus clientes, você você consegue justificar o valor de investimento que você tem para marketing. Entendeu? Então você consegue diminuir o CAC também, o que é o custo por aquisição. Então isso é super importante você trabalhar nesses dois formatos. Eu acho que acredito que seja isso, né, que eu debate pronto para passar para vocês, né? Legal. E aí a gente tá aberto aqui, né, quem tiver a curiosidade de fazer alguma pergunta, algum questionamento aqui sobre o que nós abordamos aqui, tá, pessoal? Mas a gente queria já de antemão agradecer, né, a todos que conseguiram participar de forma online, tá? A gente vai disponibilizar esse conteúdo através de um e-book, que logo vocês vão receber aí um link no e-mail de vocês, tá?
novamente, a gente está compartilhando aquilo que está dando certo, aquilo que está funcionando, aquilo que é tendência. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer em 2024, mas aquele que sair na frente, né, vai estar conquistando aí uma fatia do oceano. Então a gente fica muito preocupado em cair em cima de gotas, mas não esqueça, cara, sua empresa tem um oceano aí gigantesco para estar navegando, tá? Então a gente queria agradecer mais uma vez todo mundo a participação e encerrar aqui o nosso primeiro webinar focado sobre tendências, né, em vendas para 2024 no mercado B2B. Exato, João. A gente tentou simplificar o máximo de conteúdo possível para que ficasse fácil de entendimento para todo mundo que está nos ouvindo. Obviamente, a gente gostaria de ter compartilhado mais conhecimento e ser mais específico para passar algumas estratégias mais pontuais aí para vocês. Mas eu acho que para primeiro webinar é importante fazer com que a gente tenha essa introdução aí de como a gente pode trabalhar melhores as vendas para 2024, né? Então, se vocês gostarem aí, pessoal, é muito importante para nós esse feedback. Lembrando que a gente vai estar disponível aí mais um tempo para vocês mandarem dúvidas, se vocês tiverem aí também, tá? Então, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. O número foi bem bacana. Para o nosso primeiro webinar, a gente fica bem contente de contar com a colaboração de todos vocês aqui, pessoal. Beleza, pessoal. Valeu e em breve aí vocês vão ter mais novidades aí, pessoal. Até mais. Um grande abraço a todos. Você não vai responder as perguntas, João? Começou a aparecer perguntas aqui, verdade. Então volta um pouquinho, né? Vamos lá, temos a pergunta aqui da SP Labor. Hoje o nosso site está com um fluxo de 200 mil clientes mês. Como podemos melhorar a gestão de todos esses leads? Qual seria a melhor ferramenta? Patrícia, eu precisaria de mais informações para te responder de forma mais precisa, tá? Mas a melhor ferramenta para você trabalhar com isso é uma ferramenta de CRM de vendas mesmo, né? Então, se você tem... você falou que são clientes, já acredito que seja realmente clientes, pessoas que já compraram na sua empresa. Então, acho que a melhor forma de você fazer uma comunicação com esses caras, talvez seja através de um inbound, né? Então, você já tem a sua base de clientes. Eu imagino que você tem lá 200 mil clientes que você tem ali. Você consegue segmentar esses clientes. Então, exemplo, esses clientes são para parte química, outro de indústria. Você consegue trazer segmentação para esses seus clientes e você tem uma comunicação constante com esses clientes. É importante você criar também um relacionamento com esses seus clientes, né? E você trazer um relacionamento mais assertivo. Então, não adianta você falar com esses 200 mil clientes da mesma forma, né? Porque cada cliente ele tem os seus próprios interesses. Então, eu acho que uma forma de você nutrir melhor esses leads é através de uma campanha de inbound marketing, por exemplo, usando uma rede station. Exatamente. E lembrando, pessoal, é um número bastante considerável, 200 mil acessos ali mês. Então, realmente, você pode criar uma estratégia ali de tentar absorver mais. Então, tem que verificar se tem ali um botão para captar esse lead mais fácil para sua equipe comercial, né? E fazer todo esse trâmite mais simples, né? A experiência do usuário ali é o que vale bastante também. Você segmentando esses clientes, ou Patrícia, através de uma ferramenta de automação de marketing, por exemplo, vamos supor que você consegue criar estratégia para você fazer upsell. Então, vamos dar um exemplo aqui da Auction Web. Se eu tenho minha base de clientes aqui dentro, eu trabalho com inbound ali de comunicação com essas pessoas. Se eu sei que esse cara é meu cliente só de site e não é de marketing, por que ele não se torna um cliente de marketing, né? Então eu pego a minha base desses clientes e tento fazer uma campanha de upsell ou de ações ou conteúdos que vão relativamente me ajudar a vender para fazer um upsell. Então a ideia é você criar uma comunicação, um relacionamento com esse seu cliente e você usar a segmentação para tentar vender mais. Então, fazendo um upsell, você consegue aumentar o seu ticket médio e assim vai, né? Tá. E aí temos mais uma pergunta aqui. Obrigado, Patrícia SP Labor, pela participação, viu? Temos uma pergunta aqui do Anderson Pietro. João e Maurício, quais os pilares para começar a construir um banco de dados efetivos? Excelente pergunta, viu, Anderson? Primeira coisa, todo cliente que entra em contato com você tem que pegar algumas informações básicas, né? Que, primeiramente, claro, nome, e-mail, né, o local, cidade, região geográfica que ele está falando, o tipo de serviço que ele procurou você e depois que você efetua ali uma proposta, o porquê ele não fechou ou porquê que ele fechou, tá? E a partir dessas informações, você começa a criar ali o seu banco, tá? Lembrando, gente, a gente tem um alto índice hoje de reativar clientes inativos.
Por quê? A gente tá trabalhando ele, por exemplo, o cliente entrou em contato comigo dia 1º de janeiro de 2023. Cara, ele não morre pra mim. Por mais que ele já me dê um não quero, não vou fechar. Ele entra na minha base e eu fico alimentando ele constantemente. Por quê? Na hora que ele tiver uma dor, cara, preciso de marketing. Quem que ele vai lembrar? O Sim. João, que ficou ali mandando alguns e-mails pra ele, ficou ali criando um relacionamento com ele. Ô Anderson, em relação a KPIs, seria essas informações, esses indicadores, é interessante você separar eles por etapas. Então, por exemplo, no KPIs para geração de leads, você precisa saber quanto que custou esse lead, é um KPI importante, quais são as fontes desses leads que são mais efetivas, taxa de conversão, por exemplo, de quantas pessoas foram convertidas, KPI para nutrição de leads, taxa de abertura de e-mail, engajamento, taxa de clientes que se pediram para se descadastrar dentro da sua nutrição, KPI para qualificação de leads, taxa de conversão desses leads aí, então você entrou tantos leads, quantos você conseguiu converter em vendas, tempo médio que você demorou para você fazer uma qualificação desse lead. Então, acho que para cada etapa você precisa ter KPIs ali. Você tem que entender para o seu negócio quais são as KPIs mais importantes, tá? Então acho que é isso. Para cada negócio você tem os KPIs que são importantes ali para o seu negócio, tá? Legal. Temos uma pergunta também do pessoal da Axel Química. Um abraço aí para Marcelo e para o Alex, na indústria química. Bom dia. Quando uma empresa atua em 3 segmentos, como atuamos com o lead? Excelente pergunta, tá? Hoje, a tendência, né, de times comerciais é ser times multidisciplinares, tá? Então, você consegue, o seu SDR captar nichos diferentes, só que o closer tem que ser especialista em determinadas áreas que você venda, tá? Isso é extremamente importante. Então pode ser assim, ó, você pode ter ali 2 SDRs captando 3 nichos diferentes, porém, na hora que essa venda, na hora que esse lead chega ali na maturidade de entrar ali para um closer, para apresentação de proposta, é necessário que aquele closer seja especialista naquele determinado nicho. Então isso é muito importante ter esse mapeamento. Exato. E outra, né? São estratégias diferentes para cada segmento, porque são pessoas com dores diferentes, então você tem que ter ações e estratégias diferentes para cada segmento, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo do Itaú. O Itaú tem ações e estratégias para cada produto que ele tem. Então ele tem um ICP para cada produto que ele tem. Então ele tem uma comunicação diferente e uma estratégia diferente para cada negócio. Então se você atua com 3 segmentos, você tem que ter ICP para esses 3 segmentos, marketing de conteúdo diferente para esses 3 segmentos. E você tem que ter também ações de geração de leads diferentes para esses 3 segmentos. Então, a dica são 3 estratégias diferentes, tá? Muito bom. Pessoal, acho que encerrou aqui as perguntas, tá? Muito, muito bacana. Que a gente gostaria de agradecer aqui imensamente a galera que mandou as perguntas. O webinar realmente tem esse consentimento, né? Explorar e ajudar vocês aí, tá bom? Bom, então agora sim, né? Exato. Vamos encerrar então, pessoal. Lembrando que se vocês tiverem alguma outra dúvida, a gente está disponível aqui para tirar dúvidas. Manda e-mail para nós aqui, o WhatsApp, a gente está à disposição de vocês. E agradecer mais uma vez a participação de todos. Para nós é muito gratificante, nosso primeiro webinar, ter esse número de pessoas online aqui acompanhando tudo que a gente tem para falar, tá? É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que